Meus amados irmãos, é com muita alegria que saudamos a todos com a paz do Senhor. Aqui estamos mais uma vez, nosso podcast EBD em Síntese, para trabalharmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Este trabalho é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, IEADERN, e é uma produção do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã. Queremos desde já agradecer ao nosso bondoso Deus pela oportunidade de estarmos aqui trabalhando este assunto tão importante, e também aos nossos pastores, ao pastor Martim Alves, que é o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, e ao nosso pastor Reinaldo Odilo, que é o diretor do DENEC. E agora nós estamos aqui estudando a lição de número 5 da nossa revista de adultos, lição que tem por título O Avivamento na Vida da Igreja. E este trimestre nós estamos estudando sobre o avivamento, e na lição passada nós vimos o ministério avivado de Jesus, já vimos o avivamento no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e também a primeira lição, que foi o avivamento espiritual. Então estamos trabalhando sobre avivamento, e aqui chegamos para mais uma lição, mais um comentário, mais um subsídio, porque este trabalho tem por objetivo apresentar subsídios para que os professores possam se utilizar deles e assim elaborarem, montarem as suas respectivas aulas nas suas classes, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, em todo o Brasil e até fora do Brasil. Este é o propósito deste EBD em Síntese. E eu estou aqui ladeado pelos nossos ilustres professores, a nossa professora, a irmã Amilde Prachedes, e o nosso irmão Otoniel Félix. Eu gostaria desde já passar aqui a palavra para a nossa irmã Amilde Prachedes, fazer aqui a sua saudação inicial a todos aqueles que estão nos acompanhando. Irmã Amilde Prachedes, paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu saúdo a todos, com a paz do Senhor, a todos que estão na nossa audiência. Que Deus venha nos ajudar neste dia, neste momento em que estamos para comentar esta preciosa lição, neste trimestre que fala sobre o avivamento da obra de Deus. Maravilha. Nosso professor Otoniel Félix também está conosco aqui. Professor Otoniel, a sua saudação inicial, as suas considerações sobre esta lição desta hora. Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, com um grande prazer, satisfação, e adentrando, nas lições. Nós já estamos aí na lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Ou seja, vamos adentrar nesse tema e vamos entender um pouco como se dá essa questão relacionada ao avivamento com a igreja, Que a igreja é uma igreja que já é viva, já tem vida em si mesma. Mas como ocorre esse avivamento, de acordo com o que o nosso pastor Reinaldo, comentarista da lição, traz para a nossa aplicação diária, É isso que nós vamos aprender um pouquinho. Estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Amém. Maravilha, irmão Otoniel. E nosso texto áureo encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nos diz: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Então, a leitura bíblica encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Nós não vamos ler aqui, porque os professores, os irmãos, certamente têm Bíblia aí e pode fazer a leitura aí onde estão. Bom, primeiro, vamos aqui falar sobre um tema, meus caros professores, de muito relevante, que é o avivamento na vida da igreja. Porque a igreja, ela é obra de Deus. Foi Jesus quem fundou a igreja,
e ele é quem cuida da sua igreja, mas nós sabemos que existem igrejas que não são avivadas e igrejas avivadas. E a gente sabe que uma igreja avivada, ela tem características que glorificam a Deus na sua totalidade. Tem mais condições de fazer aquilo que Deus deseja que a igreja realize aqui na Terra, né? Então, irmão Otoniel, eu gostaria que, nas suas considerações iniciais, já falasse aí da importância deste tema para os dias atuais, o avivamento na vida da igreja. Em primeiro lugar, vale salientar, irmãos, pontuar aqui que a igreja como corpo místico, né, o corpo de Cristo, a igreja como corpo em si, a igreja que Cristo comprou com seu sangue, ela tem uma constância em sua vida relacionada ao próprio avivamento, né? Ao próprio avivamento, a igreja como corpo de Cristo. Então, nós devemos relacionar, fazer essa distinção da igreja como corpo de Cristo, primeiro ponto. Segundo ponto, a igreja como instituição religiosa ou organização religiosa. Essa igreja, que é composta por várias pessoas e que, vamos dizer assim, para que a pessoa faça parte dela, vai ser necessário que a pessoa adentre, seja batizado nas águas, e após esse momento ela vai se tornar membro dessa organização também religiosa, e a igreja como um templo em si, né? Templo físico. Então, fazendo essa distinção, porque o templo físico seria o local onde esses membros vão se reunir. Mas nós não devemos deixar de lembrar aqui que a igreja, ela como corpo de Cristo, já temos aí uma outra conotação. E é nessa igreja como corpo de Cristo que está inserida no templo, está inserida na sociedade, está inserida como também organização religiosa, é que o tema de hoje adentra, né? O tema de hoje, na verdade, se apresenta como esse avivamento na vida da igreja. Fazendo essas considerações, é daí que nós vamos perceber realmente a importância do que seria esse avivamento, né? Porque, como foi tratado em lições anteriores, o avivamento seria, na verdade, nada mais nada menos, né, que uma restauração, um revigoramento, na verdade, revitalização, que é a palavra que eu queria encontrar, revitalização para aqueles que estavam ou caídos ou que caíram, né? E como esse avivamento na vida da igreja, ela começa na comunidade e se expande além dos muros da igreja, vamos assim dizer. Então, a importância da lição de hoje, nas considerações iniciais, para frisarmos aqui, seria esses pontos em especial, esses pontos, porque nós, quando falamos sobre avivamento na vida da igreja, não devemos deixar de esquecer, né, que esse termo em si, o próprio nome já sugere algo, o avivamento. Vamos ter aí um conjunto de duas palavras, né? Seria a vida, né? E esse sufixozinho no final é chamado de mento, esse mento, né? Que vai demonstrar continuidade, né? Vai demonstrar algo que seria progressivo. Avivamento da vida da igreja tem que ser progressivo. E para isso ocorrer, nós vamos justamente tentar aqui com os irmãos, nesses minutos que nós temos, adentrarmos mais um pouco, se assim Deus quiser, né? Maravilha. Então, irmã Amilde, o professor Otoniel, ele já fez essa distinção, e essa declaração dos dois aspectos, das duas naturezas da igreja. A igreja como organização, formada por pessoas, por estruturas, e a igreja como organismo, né, que é um organismo vivo, porque é o corpo de Cristo, né? E a gente vê aqui no ponto 1, irmã Amilde, o batismo no Espírito Santo, né? O chamado abrangente de Jesus. Eu gostaria de fazer essa seguinte pergunta para a nossa professora, discorrer um pouco sobre esse assunto, porque eu acho que esta lição é um ponto muito importante a gente fazer essa pergunta. O batismo no Espírito Santo é sinônimo, é a mesma coisa de uma pessoa avivada, irmão Amilde? De modo nenhum. A pessoa, como bem falou o nosso irmão Otoniel, o organismo, que é o corpo de Cristo, ele é sempre avivado, porque nele está o Espírito Santo. Quando o Senhor prometeu aos discípulos enviar o Espírito Santo, ele disse que estaria convosco e estará em vós. Enquanto ele estava com os discípulos, o Espírito Santo estava com eles, mas não estava neles ainda.
eles estavam avivados, estavam com o Senhor, inclusive o Senhor os comissionou, aquela comissão dos 70, né, para evangelizar, e eles receberam o poder para expulsar demônios, né? O Senhor confirmava a sua palavra com os sinais, com prodígios e maravilhas. E por um tempo eles ficaram assim um pouco tristes quando Jesus estava no sepulcro. Mas quando ele ressuscitou, novamente soprou-lhes o Espírito Santo sobre eles, e eles estavam avivados. Eles não eram batizados ainda no Espírito Santo. E o Senhor disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tanto Lucas escreveu sobre isso em Lucas 24, 49, como está escrito em Atos 1 e 4. O Senhor falando sobre a promessa do Pai, que era justamente o derramamento do Espírito que fora profetizado pelo profeta Joel. Ou seja, irmão Milde, batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa de estar de uma pessoa avivada, né? Eu acho que esse ponto ele é muito importante para todos os professores, para todos os alunos, porque há uma certa... a gente vê algumas pessoas achando que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque, como bem a senhora colocou, os discípulos, eles estavam avivados. Tanto é que eles estavam orando. Porque uma pessoa que não é avivada, ela não ora, ela não obedece a Deus. Eles estavam lá orando em Jerusalém, né? Então eles eram avivados. Agora, eles foram batizados no Espírito Santo. No Espírito Santo. Então, este é um ponto muito importante para a gente diferenciar durante as lições, né, nas salas de aula. Professor Otoniel, baseado nessa afirmação que a professora Milde falou, com muita pertinência, qual é a relação, então, entre batismo no Espírito Santo e uma pessoa avivada? Como vocês explicaram agora de uma forma mais, inclusive, prática, né? A relação que nós temos aí, e também devemos fazer também uma distinção aqui, é que quando, em primeiro lugar, tratamos do que seria o batismo no Espírito Santo, isso não deve sair da mente do que vai ensinar, né, esta lição, né? O que seria o batismo com o Espírito Santo, não confundir com o próprio chamado de batismo no corpo de Cristo, né? Primeiro ponto, não devemos confundir, que o batismo no corpo de Cristo seria quando você converte-se a Cristo e você adentra no seu corpo, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Já o batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder, foi citado aí em Atos capítulo 1, versículo 8, esse batismo com o Espírito Santo, ele vem trazer, na verdade, a revitalização, vamos assim dizer. Ele vai dar, em outras palavras, ele vai dar aquilo para nós, o poder e a autoridade que o Senhor Deus ele tinha na pessoa, a própria pessoa de Cristo. Então, a diferença que nós devemos fazer aí é de que, uma vez que o avivamento ela é uma continuidade, em outras palavras, continuidade da obra de Cristo, da vida que Cristo deu à igreja, o batismo ele vai trazer um reforço, vamos assim dizer. Ele vai trazer um reforço, porque por ser uma promessa... revestimento de poder, né? Exato, esse reforço, esse revestimento, o próprio termo, em Atos 1 e 8, vai dizer que é revestimento de poder, recebereis poder. Ao descer, né, sobre vós o Espírito Santo, ou seja, dunamis, virtude, poder real, vamos assim dizer, né, como a Bíblia diz que o pentecostal diz, poder real. Nesse caso, essa distinção tem que ser feita para justamente não confundir o que seria movimentos que as pessoas têm como avivamentos com o avivamento em si, entende? Muito bem. Então, a gente pode concluir, meus amados irmãos, que uma pessoa ela pode ser avivada sem ela ser batizada no Espírito Santo, correto? Vocês concordam? Sim, sim. Porque se João, não né, fosse assim, porque se não fosse assim, João Batista não seria avivado e ele não era batizado no Espírito Santo. Não haveria batismo no Antigo Testamento, como a gente já nós tivemos a oportunidade de falarmos, de estudarmos sobre isso, né? Então veja que se a vida, meu irmão, vem a partir do novo nascimento, que seria esse avivamento, né? Seria o novo nascimento. Efésios 1:3 vai dizer que em quem nós estamos, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito da promessa. Se o avivamento veio através do Espírito, lá em
João capítulo 20, né? Quando Jesus ressuscita, ele diz para os discípulos, recebeu o Espírito e sobra sobre eles, e naquele momento o Espírito Santo vai fazer parte da vida deles. Nesse momento, o avivamento, a vida veio a eles. Agora, o revestimento desse poder é uma consequência para a igreja. Exatamente. Então, uma pessoa pode ser avivada sem ser batizada no Espírito Santo. Mas todos que são batizados no Espírito Santo, eles são avivados. Né? Nem todo mundo que é avivado é batizado, mas todos que são batizados porque eu costumo trazer a seguinte figura para a gente tentar compreender essa diferença. Imagine que uma pessoa, que dois crentes tenham um vaso. Os dois estão com vasos cheios. Os vasos são do mesmo tamanho e eles estão com vasos cheios. Então eles são avivados. O vaso cheio significa avivado. Só que quando o batismo no Espírito Santo ocorre na vida de uma pessoa, digamos que este vaso dessa pessoa que foi batizada, ele aumenta. Porque ele é um aumento de poder, ele é um revestimento de poder. A outra pessoa que não é batizada tem poder, mas quem está sendo batizado tem revestimento de poder. Ou seja, ela adquire de Deus uma capacidade espiritual para realizar a vontade do Senhor. Então, todas as pessoas que são batizadas no Espírito Santo, elas são avivadas, mas nem todos que são avivados são batizados. Agora, lembrando também, é bom destacar que uma vez avivado, nunca avivado para sempre. Uma vez, uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela torna-se avivada. Isso é inegável. Porém, ela pode perder este avivamento, ela pode esfriar, porque até a salvação se pode perder. Imagine o avivamento, né? Que é essa forte disposição em fazer a vontade do Senhor. E aí, nós chegamos aqui no ponto 2, né, 2 do tópico 1, que fala sobre a promessa é para todos os salvos. Né? Porque existe uma corrente, irmã Milde, uma corrente teológica que diz que o batismo no Espírito Santo foi somente para o tempo dos apóstolos. No século I ali, os pais da igreja, mas esta bênção cessou. E nos dias atuais, isso não existe. Existe corrente teológica que diz isso, mas essa corrente teológica ela não está alinhada com a palavra de Deus. Eu gostaria que a professora Milde tratasse aí, em rápidas palavras, porque o nosso tempo aqui, nós temos muito o que falar e nosso tempo aqui é curto, mas trouxesse aí, de forma sintetizada, esclarecimentos sobre este ponto. O cessacionismo, como bem o nosso irmão Raul já tem falado, essa corrente teológica que considera que o batismo no Espírito Santo e aquelas manifestações do poder de Deus foram apenas para autenticar o ministério apostólico. E até alguns acham que o batismo no Espírito Santo é na hora da conversão. Quando você se converte ao Senhor, já é batizado no Espírito Santo. Tem alguns que falam isso também. Mas a palavra de Deus nos ensina que essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a tantos quanto nosso Senhor chamar. Então, é para aquele que crê. Para todos os que creem no Senhor Jesus, existe essa promessa do revestimento de poder, que o batismo no Espírito Santo nada mais é do que uma capacitação para que o crente possa realizar as obras de Deus, que ele possa também glorificar o nome do seu Deus, do seu Senhor. Então, o batismo no Espírito Santo, nós podemos ver isto na própria palavra, no discurso de Pedro, logo no início, quando aconteceu o Pentecostes, né? No capítulo 2 e o versículo 39. Seria bom que a gente lesse para ficar mais correta a citação. Atos 2 e 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar.
assim como a salvação é universal, Jesus disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então, a salvação é extensiva a todos, e o batismo no Espírito Santo é extensiva a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Ou seja, há um engano daquelas pessoas que se alinham a essa corrente teológica do cessacionismo, no que diz respeito a afirmar que não existe mais batismo no Espírito Santo. Como a senhora bem leu aí, a palavra de Deus, o apóstolo Pedro, quando pregava ali para aquelas pessoas, deixou bem claro que toda essa bênção de Deus está aberta, está disponível a todos que desejem, que buscarem. Não cessou. Então, o engano consiste justamente no fato de que eles acham que não existe mais batismo no Espírito Santo, mas nós somos prova disso que existe, né? Uma coisa é aceitar Jesus, né? Porque quando você aceita Jesus, você já torna-se salvo. Batismo no Espírito Santo não é para salvar, é para capacitar a pessoa para realizar a vontade de Deus. O batismo no Espírito Santo não é sinônimo também de maior santidade ou que a pessoa é melhor do que outra, não. É apenas Deus capacitando, Deus abençoando a pessoa para realizar a vontade do Senhor. Ora, se o nosso desejo é fazer a vontade de Deus, nós nos alegramos com isso, e Deus, sabendo da nossa limitação, Ele proporcionou essa bênção para que a gente pudesse ter melhores condições de fazer a vontade do Senhor. Então, isso realmente... Interessante. Pois não. Desculpa aí, irmão. Não, pode ficar à vontade. Interessante lembrar a profecia de Joel também, né? E Joel disse, o Senhor falou que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, quer dizer, sem distinção de raça, de cor, de... Isso. Sem nenhuma discriminação. O Senhor sexo, para idade, aquele que né? crê e obedece a sua palavra. Sexo, idade, posição social, independentemente de qualquer coisa. Não existe nenhuma discriminação. Exatamente. E, professor Toniel, então, vamos entrar aqui no ponto 2, certo? O dinamismo da Igreja Apostólica. E aí eu quero fazer o seguinte questionamento para o irmão discorrer. Qual a explicação de a Igreja no tempo dos apóstolos ser tão dinâmica? Em primeiro lugar, devido justamente ao próprio Espírito Santo, né? Como bem pontuado aí pela nossa irmã Milde aí, tem que se fazer uma distinção do que seria realmente, é importante o professor que for dar aula, fazer essa distinção de conceitual que seria o batismo no Espírito Santo, né? Porque, às vezes, como nós estamos numa era muito informatizada, de conhecimento de uma forma bem... nós temos, todo lado tem conhecimento, né? Bom e ruim. E como há grupos também que confundem o batismo no Espírito Santo com a própria salvação, porque alguns entendem dessa forma, então é importante frisar esses termos aí realmente, que salvação é uma coisa, que é aquele que chamamos de doutrina dos batismos, a própria Bíblia fala, a salvação é uma coisa, que no momento que eu creio em Jesus, 1 Coríntios 12, como falei, batizado no corpo de Cristo, isso é salvação. Mas o batismo no Espírito Santo é algo que é um revestimento de poder, né? A promessa feita, como foi citado em Joel, capítulo número 2, é assim? Joel, capítulo 2, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, e no capítulo 2 de Atos, o apóstolo Pedro vai dizer que, de fato, houve o cumprimento da profecia naquele dia, né? Porque era a promessa que estava sendo derramada. Mas, João, capítulo 1, versículo 33, está escrito de uma forma bem clara que quando é indagado ali, falando sobre João Batista e falando sobre Jesus também, ele diz que quando a palavra de João, que eu não conhecia ele, né, mas aquele que me mandou a batizar, disse assim, este é o que batiza com o Espírito Santo. E vale frisar que esse termo aqui, aquele que batiza com o Espírito Santo, lá, ele significa, na verdade, algo que está em continuidade, algo contínuo. O texto grego lá, na verdade, né, vai dizer que é algo contínuo, que é algo que não vai cessar. Então, essa é a ideia realmente do que seria. Então, quando nós entramos nessa questão desse momento, dessa revitalização e o porquê, nós temos justamente na história da igreja a importância do Espírito Santo na vida da igreja. Você pode ver Atos 2, depois nós vamos observando a continuidade. Se você ler Atos capítulo de número 3, está ali milagres ocorrendo. Nós observamos que esse manifestar do Espírito Santo em Atos 10, 44 em diante, ali na casa de Cornélio, a Bíblia diz que o Pedro, quando viu Cornélio falar em outras línguas, entendeu que havia recebido o mesmo dom que eles haviam recebido no princípio, lá em Atos capítulo de número 2.
Ou seja, Atos capítulo 19, se você vê na história da igreja ali, você observa essa manifestação e o motivo, e respondendo sua pergunta, o motivo está aí, a presença contínua do Espírito com a promessa que era contínua, não era algo que ficaria no passado. Até porque, deixa eu só dizer um fato aqui para concluir. Essa ideia chamada de cessacionistas, ela, na verdade, segundo estudiosos, inclusive tem um que escreveu um livro lá, na verdade, um doutor, né, ele está fazendo uma dissertação sobre o tema, ele vai dizer, o nome dele é John Rutherford, mais ou menos assim, ele vai dizer que no momento em que essa ideia começou a aparecer, ela tomou, na verdade, corpo quando? Por causa, na verdade, do judaísmo lá da época de Cristo ali. Na verdade, não é ortodoxa essa doutrina do cessacionista. Ela tem suas origens lá no judaísmo, lá dos primeiros 3 séculos da era depois de Cristo, né? Ou seja, por causa da ideia, e depois se desenrolou com o materialismo, se desenrolou com o próprio liberalismo teológico, onde as pessoas se esqueceram e tiraram a ideia de continuidade de dons, de manifestação, consequentemente, estão apagando o Espírito. Não vai haver aquela vida, a manifestação do Espírito em si. Então, de uma forma geral, o Espírito Santo é que traz essa ideia. Isso não deve ser deixado de dizer, né? Essa ideia e esse movimento, porque algo que seria contínuo para a igreja. Em nenhum momento está escrito que cessaria de forma plena assim, depois que a Bíblia fosse escrita, o cânon da Bíblia, não. A Bíblia fala que primeiro Paulo vai escrever aos Coríntios capítulo 13 e 14 a respeito da busca dos dons espirituais. E é nesse sentido que nós estamos justamente para reforçar essa ideia. Então, veja que a igreja, ela era dinâmica, primeiro que ela era avivada, segundo que ela foi revestida do poder, otimizando este avivamento, né? Isso. Então, capacitada pelo Espírito, com auxílio do Espírito, ela realizou aquilo que tinha que ser realizado, que era a evangelização, a propagação do reino de Deus na terra. No livro de Atos está claro, né, irmão? Exatamente. Demonstra esse momento. Você vê que os irmãos, eles eram avivados, estavam orando, como a gente já falou, mas eles só passaram a pregar a palavra, como Pedro ali pregou, depois que foi batizado no Espírito Santo, e quase 3.000 pessoas se converteram. Então, essa igreja só começou digamos assim, a trabalhar com mais ênfase, com mais vigor, a partir do momento que foi batizada no Espírito Santo, porque foi revestida de poder. Muito bem. Sim, então, é só mais uma coisa aqui que é importante falar, que o batismo do Espírito Santo tem um sinal, né? Tem um sinal, que seria o falar em novas línguas, né? A evidência, muito bem, porque quando nós chamamos que somos pentecostais clássicos, ou seja, nós acreditamos que o batismo do Espírito Santo tem uma evidência externa, que seria o falar em outras línguas desconhecidas, né? Agora, existem outros que são carismáticos, mas não são pentecostais clássicos, eles até acreditam, muitos deles, que acham o batismo do Espírito Santo em falar em línguas, só que para eles não seria o falar em línguas no sinal do batismo do Espírito Santo, mas alguém, uma visão, um momento com Deus, uma alegria muito grande. Então, eles ou seja, qualquer experiência com Deus, qualquer experiência com Deus, né? Que não e segundo as Escrituras, a gente vê realmente que o falar em línguas está sempre vinculado ao batismo do Espírito Santo, né? Como lemos aqui Atos 2, 19, 10, 44. Então, está sempre vinculado ao falar em línguas. E outra coisa, é falar em línguas desconhecidas, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 2, vai dizer isso. Quem fala em línguas, fala em mistérios, porque não fala aos homens, mas a Deus. Então, tem essa questão que tem que ser realmente analisada. Exatamente. A evidência do batismo no Espírito Santo, né? Bom, partindo... Paulo, quando chegou em Éfeso, ele perguntou, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Que era justamente o revestimento do poder, né? O revestimento do Espírito. No capítulo 19, como o irmão falou, né? E aí os irmãos disseram, a evidência, o que é isso? O que é isso? Nunca ouviu falar do batismo do Espírito Santo, esse negócio nunca ouviu falar, não. Falar Espírito Santo. E aí Paulo pergunta... Nem Espírito, quanto mais batismo, né? Exato. E aí Paulo pergunta, em que batismo vocês são batizados? No de João, batismo nas águas. E aí Paulo ora lá, impõe as mãos e todos eles foram batizados e falaram em línguas estranhas, né? Que é a evidência. Em línguas estranhas. Bom, meus irmãos, então aqui... Isso. Partindo para o terceiro e último tópico desta lição,
um ministério ungido para os dias atuais. Irmã Milde, qual o perigo para uma pessoa ou mesmo uma igreja não ser avivada nesses dias em que estamos vivendo? Primeiramente, a letargia, ou então ficar naquele sistema formal, do legalismo, da religiosidade, assim como quem vai à missa e volta da missa, e do mesmo jeito, né? As pessoas que vão ao culto e acham que já cumpriu sua obrigação, simplesmente não dão os frutos, né, para a glória de Deus. Porque a igreja, ela está aqui para manifestar a glória de Deus ao mundo e produzir um fruto que agrada a Deus, né, na sua própria vida, e também produzir frutos para o reino de Deus, que é o ganhar vidas também para o reino de Deus, que através do evangelismo, né? É interessante que na unção do Espírito, a pregação cristã, ela foi sempre autenticada pelo Senhor. Se a pessoa não é avivada, se não tem o revestimento do Espírito Santo, dificilmente a sua palavra vai ter, assim, efeito, porque a palavra tem que ser ungida por Deus. A palavra de Deus, para ter efeito, ela tem que ser ungida, para tocar no coração das pessoas, para que haja transformação de vidas. E também, se houver algum enfermo, serem curados. Eu já tive essa experiência na minha vida, quando evangelizava mais, porque hoje já estou numa idade que já não saio muito para o evangelismo, já eu estou numa outra esfera de trabalho, não é? Continua avivada, servindo a Deus, mas em outra área, não é? Em outra área. Mas quando eu evangelizava, eu vi o Senhor operar maravilhas, com expulsão de demônios no evangelismo, cura de enfermos. Eu me lembro, eu era bem jovem ainda, nós evangelizamos numa região ali próxima a Ceará-Mirim, e chegamos numa casa que tinha 3 crianças com hepatite. 3 crianças doentes com hepatite. E nós íamos a cada domingo naquela localidade para evangelizar. E quando chegamos lá, que falamos do evangelho, oramos pelas crianças. E qual não foi a nossa alegria? No outro domingo, nós soubemos que elas foram curadas para a glória de Deus. Graças a Deus. É a autenticação, não é? De Deus, a presença do Senhor, pelo seu Espírito, não é? E também, irmã Milde, você percebe que uma pessoa que não busca ser avivada, e uma igreja também que não busca ser avivada, ela está fadada, ela está correndo risco de perder a salvação, de se afastar de Deus. De se afastar. Porque se a gente estiver perto de Deus, nós estamos seguros. Mas quando a gente se afasta de Deus, a gente vai correndo risco. Então, a pessoa que não é avivada, ela vai se acostumando com a rotina do dia a dia, com as coisas, passa a ser um mero religioso, como a senhora já colocou aí, né? E aí, essa pessoa, ela corre o risco de perder a salvação. A salvação é a coisa mais importante que existe na vida de um ser humano, porque a salvação implica a pessoa estar com Deus, né, para todo sempre, né? E se a pessoa ela não busca esse avivamento, e como a gente já falou, se buscar o batismo no Espírito Santo, consequentemente estar buscando o avivamento, porque além de ser revestido de poder, vai também estar sendo avivada também, né? Se ela não busca isso, ela corre o risco de se afastar de Deus, de se acostumar, de ficar uma rotina, uma coisa sem sentido, né? Mas a pessoa que está conformar com o mundo. Exato. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz: não vos conformeis com este mundo, né? Com este mundo, né? Mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Então veja que o avivamento ele é imprescindível na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, né? Porque uma pessoa sem estar avivada, professor Toniel, como é que ela vai glorificar a Deus, né? Não tem como. Poderia acrescentar, irmão Toniel? A fonte da própria vida é o Senhor Deus, né? Como glorificar a Deus sem a vida que é Ele, né?
E, de fato, essa unção para o serviço, que também é outro ponto que não deve ser esquecido, porque algumas pessoas confundem unção com certos movimentos, com um arrepio que sente assim, do nada, e, eu tô sentindo a unção, né? Não tem nada a ver, né? A unção, como a própria lição fala, é um ministério ungido para os dias atuais, por exemplo, um dos temas aqui. Então, que ministério ungido seria esse? É preparado para uma função específica. Se você ler Lucas capítulo 4, capítulo 4, Jesus entra naquela sinagoga e lhes dá um rolo do profeta Isaías. O que Jesus diz? Ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Aí, ele cita Isaías. E ungiu para quê? Aí tem a consequência do motivo da unção. Porque a unção nada mais é do que uma capacitação para um serviço. É uma vocação, na verdade. É a vocação para uma obra específica. Você já recebeu o Espírito Santo na sua vida. Mas uma vez que você tem uma vocação para uma obra específica, você vai estar sendo, na verdade, preparado, ungido. Como eu disse, Efésios 1:3 vai dizer que o Espírito entrou em você e lhe selou. Mas Efésios capítulo 4 vai dizer que o Senhor deu uns para. Aí sai citando apóstolos, pastores e tal. Ou seja, para a vocação especial. E o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, ele vai citar lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim que quem nos ungiu foi Deus, o qual também nos deu o penhor do seu Espírito, né? Quando ele diz quem nos ungiu foi Deus, ele está trazendo a ideia de justamente que ele tinha do que seria a unção lá no Antigo Testamento. A unção no Antigo Testamento tinha 3 funções, e básicas, né? Isso aí é básico. Sacerdotes, profetas e reis. Eles eram ungidos para uma obra específica. Obras específicas, ungidos. Por isso que o termo unção significa, lá no Antigo Testamento, derramar, literalmente seria derramar sobre alguma coisa. Já no Novo Testamento, essa ideia do termo unção, como nesse termo aí no texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, ela tem essa ideia de contato, de untar, de separar. Então, com isso, a gente vai entender que a lição, quando ela trata a respeito dessa unção no Espírito, ela, na verdade, está trazendo a ideia de vocação e preparação para uma obra específica. Note que lá no capítulo 4 de Lucas, que Jesus diz que recebeu o Espírito para, aí ele cita, curar enfermos, abrir olhos de cegos, dar liberdade aos oprimidos, cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, partindo desse princípio, você vai ver que isso foi, na igreja, ocorreu de uma forma simples, natural. Se você ler Marcos capítulo 16, até o versículo 20, o 16 diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A consequência dessa unção, quem crê, quem está ungido, aí Jesus diz, você pregou, quem crê e for batizado, aí será salvo. Aí ele diz, os sinais seguirão. Sinais são consequências dessa unção. Essa unção para o serviço específico. Os sinais seguirão que eu creio, e for batizado, tal. Aí ele vai dizendo que no versículo 20 em especial, ele vai dizer que o Senhor cooperava, ou seja, o termo ali é para identificar que o Senhor estava nos apóstolos e com os apóstolos, cooperando com os sinais que se seguiam. Então, importante fazer essa distinção para não confundir o que seria realmente a unção, que seria que a lição vai trazer como autenticado por Deus. É alguém que foi autenticado, instrumento de Deus para essa situação específica. E aí você vê também que são várias características na vida de uma mesma pessoa, porque uma coisa é a salvação, outra coisa é o avivamento, outra coisa é o batismo no Espírito Santo, outra coisa é a unção para uma determinada obra, mas tudo, para quem é salvo, precisa buscar o avivamento. Quem salva... Isso é sinônimo de avivamento, né? Quem salva é Jesus, né? Só ele salva. Não é porque eu estou avivado que eu vou me salvar. Não é nada disso que me salva. Mas quem salva Pela é Jesus. graça sois salvos, né? Ele começa a obra. Ele começa. Tudo começa por ele. Agora, uma vez que eu sou salvo, eu tenho que buscar ser avivado. Porque na hora que eu busco ser avivado, na hora que eu buscar ser avivado, é buscar a Deus, se aproximar de Deus, orar, ler a palavra, fazer aquilo que Deus estabeleceu para que a gente fizesse, né? Buscar ao Senhor. Na hora que eu estou avivado, aí eu tenho, eu reúno condições de ser batizado no Espírito Santo e também de ungido para alguma obra específica, né? Então, desta forma, nós chegamos aqui ao final da nossa lição número 5, que tratamos sobre o avivamento na vida da igreja, como ele é importante na vida da igreja e a relação de avivamento
com batismo no Espírito Santo. Eu gostaria, professor Amilde, que a senhora trouxesse aí as suas considerações finais para nós concluirmos mais esta lição. É bastante interessante lembrar esse último tópico da lição, que é o glorificar a Cristo. Jesus, quando disse para os discípulos que enviaria o seu Espírito, no capítulo 16 do Evangelho de João, ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, aquele que anuncia as boas novas, aquele que é usado por Deus para curar, para expulsar os demônios, não pode chamar para si a glória. A glória é para aquele que realiza através de nós. Então, a igreja está no mundo para glorificar a Deus, pelas boas ações. Sabendo, né, O irmão próprio Milde? Jesus disse, né? Sabendo, irmão Milde, sabendo que a vida vem dele, que é a salvação, Tudo e é é ele, dele, e é ele que nos capacita para alguma coisa, né? Se não for ele, tudo é dele, por isso que o apóstolo por Paulo ele e diz, para ele. por ele, para ele, lá em Romanos 11:36, né? Porque dele, É, por ele e para ele são e todas para as ele. coisas. São Glória, todas as pois, a coisas. ele eternamente. Amém. Eternamente, amém. Amém. É isso, nós realmente temos que lembrar isso aí. Porque não, também o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: não é aprovado aquele que a si mesmo se glorifica ou se gloria. Mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, né? Verdade. E Jeremias também já foi usado por Deus nesse sentido. Aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer. Me Quer dizer, conhecer. conhecer o Senhor, ter Ou o seja, Senhor, o apóstolo Paulo viver estava dele, só, o apóstolo Paulo estava só reproduzindo o que disse o profeta, que reproduzindo o que disse Deus Jeremias através do já tinha profeta. dito. Exatamente. Bom, irmão Otoniel Félix também com as suas considerações finais para nós finalizarmos esta lição. Essa lição é importante para demonstrar um fato que às vezes passa despercebido, o que seria a pessoa do Espírito Santo, né, na obra da igreja. João 16, lá no sermão que Cristo vai falando para o povo, diz que ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele viesse, ele convenceria o homem, né? Mas o mundo não ia entender, e o mundo está distante, então não compreende as coisas do Espírito. Então, um ponto importante nessa lição é para entender que esse movimento e essa vida só pode ser através, de fato, do Espírito Santo. Então, nós aprendemos hoje aqui justamente essa dependência para se manter avivado, porque a igreja de Cristo está sempre avivada, é algo contínuo, né? Então, para isso, nós devemos sempre manter-se no Espírito, junto, não deixando, como o apóstolo Paulo disse, não extinguindo o Espírito, né? Não deixando esse fogo apagar dentro de nós, porque ele é um ser pessoal. Essa lição também revela isso, o Espírito Santo como um ser pessoal e como Deus. Então, fazendo parte, portanto, do que nós chamamos da triunidade divina, né? Da Santíssima Trindade. De certa forma, e para concluir, eu, de fato, queria, inclusive, ler o que diz aqui a conclusão da lição. Eu achei interessante. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano. Olha só, tá vendo? O que faz toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre a Igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Ou seja, estamos aí, a Igreja que é viva, tem um Espírito na vida, preparando cada um de nós para o arrebatamento. Amém. Maravilha, maravilha. Bom, meus queridos, assim concluímos mais uma lição aqui no EBD em Síntese Podcast e glorificamos a Deus pela oportunidade e esperamos que estes subsídios sejam úteis para você, meu caro professor e professora, que nos assiste, nos acompanha e que possa servir para que você possa reproduzir aos seus alunos nas suas respectivas classes. A paz do Senhor a todos e até a próxima, se Deus quiser. Paz do Senhor. A paz do Senhor.